Boa noite, irmãos. Graça e paz. Como é que vocês estão aí? Tudo na bênção? Espero que vocês estejam bem, né? Nós estamos aqui felizes. Apesar de ser uma noite fria, nós nos agradamos na presença do Senhor, porque Ele fez esse dia, Ele preparou esse dia e nós estamos felizes com Ele. Amém? Eu quero, nesse momento, antes de nós entrarmos na palavra propriamente dita, eu gostaria de hoje à noite fazer mais uma oração com você, orar ao Senhor Jesus, clamando, né, para que o Senhor venha trazer um tempo, um sopro da sua boca sobre a nossa vida, sobre o nosso país, sobre o globo terrestre, né? Eu quero dedicar um tempo em oração para que o Senhor nos ouça, pedindo a Ele que Deus traga cura sobre este vírus, sobre o Covid-19, que tem por vezes assolado, né, o mundo nosso conhecido. Então, eu gostaria que você fechasse os olhos aí na tua casa, aí no seu lugar, e nós oremos então juntos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós nos reunimos hoje nesse lugar. E cada um dos teus filhos estão se reunindo em suas casas e nesse momento nós estamos juntos, unidos na mesma fé, unidos no mesmo propósito, pedindo que o Senhor traga cura, Deus, sobre aqueles que foram contaminados com o Covid-19, com o novo coronavírus. A nossa oração é que o Senhor venha no nome poderoso de Jesus também nos proteger, ó Deus, e nos livrar deste mal. Senhor, oramos que o Senhor traga, em nome de Jesus, conhecimento, sabedoria sobre os cientistas, sobre os médicos, para que eles possam, ó Deus, descobrir no Senhor um tratamento viável, de modo que a cura chegue e nós possamos, ó Deus, retomar as nossas vidas, nós possamos voltar à maneira que nós vivíamos na Tua presença, e aqueles que ainda não Te conhecem, ó Pai, possam, através do ministério da igreja, através do serviço da igreja, Te conhecer. Em nome de Jesus, nós oramos pelo nosso país, oramos pelo mundo ao redor, e pedimos, ó Deus, que até os confins do mundo o Senhor venha trazer bênçãos e vitórias, não somente aos Teus filhos, mas sobretudo àqueles que ainda não Te conhecem, que a Tua palavra seja pregada e eles venham a conhecer o Deus poderoso que nós servimos. Em nome de Jesus oramos, amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, queridos, nós, esta semana, durante a semana, eu comecei a informar tanto a igreja quanto aqueles que estão nos ouvindo, porque agora a gente não fala mais para a igreja, né, que pastoreamos, mas devido a todas essas adequações, os nossos cultos, eles são colocados na internet. Hoje você está acompanhando tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, né? E nós temos a oportunidade de pregar o Evangelho para o mundo todo, né? Para pessoas que estão no Brasil, fora do Brasil, não é verdade? Então, nós temos esta oportunidade e começamos a falar, então, para a igreja e para aqueles que nos ouvem, que nos acompanham nas redes sociais, que iniciaríamos, a partir desta semana, uma nova série de mensagens, tratando de um tema muito importante. O tema da nossa série de mensagens é propósito. Nós vamos começar a falar sobre isso. E para falar sobre isso, eu preciso te dizer que esta série de mensagens, ela nasceu no meu coração em torno de uma preocupação que começou a acontecer dentro de mim, dentro de um pensamento questionando qual é a nossa relevância atual como cristãos. Por que eu comecei a pensar nisso? Porque, amados, a gente tem percebido um certo distanciamento das pessoas, a gente tem percebido um esfriamento espiritual, e as Escrituras dão conta que, no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria,
E o amor que se esfria não é daqueles que não conhecem a Deus, mas é sobretudo daqueles que conhecem, que professam a fé cristã. Então note, perceba isso. Cada vez mais nós temos percebido as pessoas desconectadas, distantes umas das outras, um certo esfriamento espiritual, né? Os cultos de oração, quando tínhamos oportunidade de nos encontrar na igreja, já não eram aqueles cultos com muitas pessoas, né? Nas reuniões de grupos de comunhão, as pessoas acabam, depois de um tempo, me parece que desanimando um pouco, deixando de ir, e a desculpa que se dá é que muitas vezes é a correria do dia a dia, é o trabalho, é a escola, é a pós-graduação, é o mestrado, é o doutorado, é o raio que o parta, que surge no meio do caminho e que coloca-se como uma desculpa. Mas o fato é que a desculpa surge porque há um esfriamento espiritual. E por conta desse esfriamento, eu comecei a me perguntar sobre a nossa relevância atual como igreja. Porque veja, a pior coisa que existe, segundo o meu entendimento, na vida de um líder e na vida de um cristão, é quando a gente começa a achar que está tudo muito bom, que está tudo muito legal, e que nós não precisamos mais, em momento algum, rever os nossos posicionamentos, rever a nossa vida. Perceba, a gente olha para o Novo Testamento e até para o Antigo Testamento e a gente percebe ali um certo fervor espiritual das pessoas que servem a Deus. A gente percebe ali pessoas dispostas a dar a própria vida física em favor daquele que tudo sabe, que tudo vê, que é o Criador dos céus e da terra. E a gente começa a olhar ao nosso redor hoje, na atualidade, a gente vê as pessoas servindo a Deus, mas não tão dispostas mais a se consagrar, a entregar suas vidas a Ele. Perceba, essa preocupação então ela surge muito antes do Covid-19, muito antes da pandemia. Ela se remete, essa preocupação que nasceu no meu coração, ela se remete a tempos pretéritos, ao passado, mas a pandemia, ela acentuou este sentimento e acrescentou a este sentimento de preocupação um senso de urgência. Então, orando ao Senhor, buscando direção do Pai para estes dias, porque não são fáceis, né? Não são dias fáceis, irmãos. É muito difícil ser pastor, não é uma tarefa fácil, né? E é muito difícil ser pastor durante esse tempo. Um tempo em que as pessoas estão eufóricas e preocupadas, um tempo em que as pessoas estão com as suas vísceras emocionais expostas e a gente tem que achar uma forma, um jeito de acalmar, de apaziguar, de trazer paz. E a gente sabe que o único que pode fazer isso é Cristo, então nós oferecemos o Cristo. Mas não são dias fáceis, são dias difíceis para os pastores. Por isso eu quero aqui fazer um parênteses e pedir para você orar pelos pastores. De repente você é de outra igreja e está acompanhando a nossa live em algum momento da tua vida, né? Não sei quando que você vai ver isso, né? Eu quero crer que os membros da igreja, da nossa igreja, estão assistindo agora, amém? Então você está assistindo a live agora na tua casa, dá um oi lá, né? Comenta, coloca aí nos comentários se você está no Facebook, se você está no YouTube, mas talvez você vai ver isso num tempo futuro. E eu quero crer em nome de Jesus que quando você assistir a esta live, Deus vai falar ao teu coração. Deus vai colocar um desejo no teu coração de orar. Como eu disse, talvez você seja de outra igreja, orar pelo seu pastor. Porque não é fácil. Não são dias fáceis, os dias são maus, irmãos. Orem pelos seus pastores. Se você é pastor da nossa igreja, é pastoreado por mim, ore por mim, coloque a minha vida, a vida da minha família, diariamente na presença do Senhor. Nós precisamos da boa mão de Deus. Amém? O fato é que nestes dias incertos, os dias que vivemos são dias incertos. Ora, podemos fazer algo, dali a pouco a gente já não pode fazer mais aquilo que a gente pensou em fazer, porque tudo está mudando. A cada dia sai um decreto municipal, a cada dia, modo de falar, né? Mas a cada tantos dias sai um decreto do Estado, a cada
tantos dias sai um decreto do presidente, e é decreto para todo lado, e toda hora as coisas mudam, e esses dias incertos que eu e você estamos vivendo, a maioria de nós está experimentando, nós estamos vivendo grandes adaptações. Tudo está sendo adaptado, né? Para você que está na sua casa, talvez você não se lembre mais, mas o culto aqui na igreja era algo muito gostoso, nós estávamos juntos, e aqui hoje nós estamos em poucas pessoas. Quem que está aqui? As pessoas que estão trabalhando. As pessoas que estão servindo ao Senhor, um grupo reduzido, e são adaptações. Pregar para a câmera, muito embora tenha pessoas aqui, pregar para a câmera não é algo muito fácil, porque é um negócio que fica parado diante de você, e para mim é uma luz azul que fica na minha cara. Irmãos, é adaptação. Agora, o fato é que nós estamos nos adaptando, e a adaptação é necessária. E o fato é que as adaptações acabam culminando numa nova forma de viver. E uma nova forma de viver nos coloca, às vezes, no estado em que nós saímos da zona de conforto. E isso nos coloca numa posição desconfortável. E tal qual desconfortável é a nossa situação, é o quadro em que nós estamos vivendo que é preocupante. Grandes e pequenas empresas têm fechado as suas portas de forma definitiva, enquanto outras empresas se equilibram na corda bamba para tentar manter os seus negócios de pé. Aqueles que eram mais privilegiados financeiramente, que outrora tinham poupudas aplicações financeiras e que ganhavam dinheiro no mercado financeiro, hoje não sabem o que fazem por conta do banho de sangue que existe na Bolsa de Valores. A cada dia, quem tem dinheiro aplicado, a grande maioria deles está perdendo dinheiro. Nesse sentido, não são raros os dias em que nós não recebemos notícias, ou que recebemos notícias em que as pessoas estão enfrentando necessidade, enfrentando dificuldade. Eu acredito que hoje a maior preocupação do trabalhador comum não é receber aquela notícia de redução de tempo, redução de carga horária com a redução do salário. Essa não é a pior notícia. A pior notícia, a mais temida, é receber uma carta de demissão. E eu não sei o contexto em que você vive, se você vive fora de Pederneiras, mas aqui em Pederneiras, uma cidade pequena, mas que é acostumada a bons empregos. Pederneiras, eu venho de fora, Pederneiras tem bons empregos. Quando tem uma palavra de corte na empresa e a rádio peão, ela é efetiva, ela é muito boa, e as pessoas ficam sabendo rápido do que está acontecendo na empresa. Quando se surge uma notícia que vai ter um corte, é um estresse geral na galera. Porque os dias são maus. Contudo, apesar das perdas financeiras e materiais serem preocupantes, eu preciso te dizer que a conta mais cara está sendo paga por milhares de vidas que são ceifadas diariamente por esta doença que é desconhecida, até então sem tratamento cientificamente comprovado. Em meio a tudo isso, como se não bastasse os problemas que estamos vivendo, nós vivemos uma crise sistêmica que já vem de anos, não é de agora, mas uma crise política. Nós estamos experimentando uma vexatória guerra de vaidades e disputas políticas que tem agitado o nosso cotidiano. Infelizmente, aqueles que deveriam se concentrar em estabelecer um diálogo que prime pelo bem comum das pessoas, ao contrário disso, se entrincheiram, nos seus blocos político-partidários, o que acaba colocando em xeque as nossas escolhas feitas nas urnas eleitorais, que, aliás, há anos, não é de agora, não é da eleição passada, mas há anos, por falta de opção, ou por preguiça cerebrina nossa, nós estamos amargando dias difíceis. O fato é que um clima tenso, nebuloso, estranho por demais, se instalou na comunidade global. E parece-me
que esta cena veio para ficar por um bom tempo. Por quanto tempo? Só Deus pode dizer. E frente a este quadro caótico que eu acabei de traçar, é forçoso, é imperioso, é urgente que nós olhemos para as gritantes necessidades das pessoas que nos rodeiam, porque enquanto o coronavírus avança, enquanto as empresas fecham, falei agora igual amazonense, né? Enquanto as empresas fecham, enquanto os poderes políticos da nação, seja na esfera federal, municipal e estadual, se degradiam dia após dia, enquanto isso está acontecendo, a verdade é que a causa da viúva e do pobre vai perecendo. A verdade é que dia após dia mais pessoas precisam de ajuda. A verdade é que dia após dia mais pessoas estão necessitadas. Nós temos visto carências e necessidades das mais variadas. Pessoas precisando de roupa, de alimentos, de remédios, entre outras coisas. Contudo, apesar destas carências humanas, elas serem importantes, elas serem legítimas, todas elas são derivadas de uma carência muito maior. A carência de uma vida com Deus e para Deus. Se as pessoas estivessem mais envolvidas em viver para Deus, em ter uma vida com Deus e apresentar essa vida com Deus para os outros, certamente nós não estaríamos enfrentando tanta dor, tanta necessidade, tanta gente passando fome, tanta gente desesperada neste tempo. De frente, então, para essas realidades, algumas indagações, como eu disse no início, começaram a surgir no meu coração, algumas perguntas têm aquietado a minha alma. Eu gosto de fazer perguntas, eu sempre gostei de tecer questionamentos, porque eu acredito que o questionamento me faz pensar, me faz refletir. E algumas perguntas surgiram, como por exemplo, devido ao quadro atual que nós vivemos, a igreja em que nós desenvolvemos o nosso serviço tem sido uma igreja relevante na cidade? Outra pergunta começou a surgir na minha cabeça. O que é a nossa igreja local? Eu não estou falando de outra igreja, irmão. Não estou falando de outra denominação. Eu não estou falando nem de outras igrejas da nossa denominação. Estou falando da nossa igreja aqui. Igreja do Nazareno Central de Pederneiras. O que a nossa igreja tem feito efetivamente para cumprir a grande comissão dada por Cristo aos seus discípulos? Afinal de contas, como a grande comissão deve ser implementada nos tempos pós-modernos? Ou seja, como que a grande comissão ela deve ser conduzida e apresentada no tempo presente? Qual é o propósito da igreja? Qual é o meu propósito? Então, em torno desses assuntos, destes questionamentos, melhor dizendo, eu comecei a pesquisar e a escrever um material que eu vou passar a partir de hoje, compartilhar com vocês, né? Esse material, ele não é de lavra toda minha, não é tudo que eu que escrevi. Nós temos material de pesquisa, né? Mas a minha oração é que nestes dias, nestes tempos, em que nós passaremos de agora em diante, nesta série nova de mensagens, eu e você sejamos capacitados pelo Senhor a seguir estas séries, a acompanhar estas lives com a mesma determinação e vontade que nós seguimos as nossas séries televisivas preferidas. Essa é a minha oração, eu tenho orado nesse sentido. Deus nos dê tanta gana, tanta vontade de assistir as lives da igreja, como nós temos de assistir, sei lá o que você assiste na tua casa, né? A série que você gosta de assistir lá, né? Então, por falar em televisão e por falar também em perguntas, eu me lembro de uma propaganda de uma TV, de um canal de TV, que tinha como slogan a seguinte frase:
Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. De fato, esta frase tem um peso de realidade muito grande, pois me parece que é concentrando os nossos esforços em torno das perguntas que eu e você conseguimos avançar na construção do pensamento. E um pensamento que nos impulsiona para o próximo nível. Porque um pensamento que nos faz ficar estáticos, parados, e não nos leva a lugar nenhum, não é um bom pensamento. Isto posto, então, tendo dito essas palavras, eu creio que existam pelo menos duas perguntas que sintetizam as indagações anteriores. E as duas perguntas que nós percebemos, a primeira delas é: quem nós somos? E a segunda é: para que estamos aqui? Então, você que está na sua casa, tem alguns irmãos que gostam de anotar, então anote aí. A primeira pergunta é: quem somos? E para que estamos aqui? Eu falei agora há pouco que esse material, ele é um material que está sendo pesquisado e está sendo desenvolvido para que nós possamos falar e trazer aquilo que o Pai tem colocado no nosso coração. Por isso, a nossa fonte primária de pesquisa é a palavra de Deus, é a Bíblia. A nossa única regra de fé e prática. Por isso, eu aconselho você a ler a Bíblia. Né? Às vezes a gente acha meio chato ler a Bíblia, porque às vezes alguns dizem assim: mas eu não entendo o que a Bíblia diz. Muito bem, então você muda a versão da Bíblia que você está lendo. Muda a tradução. Existe uma Bíblia que é da tradução de um pastor norte-americano, se eu não me engano. Ela se chama A Mensagem. O nome desse pastor é Eugene Peterson, né? E ela foi escrita, na verdade, ela foi traduzida a partir de palavras que são contemporâneas, de palavras que são de fácil entendimento, para que a gente de fato consiga entender aquilo que Deus está dizendo, né? Para que a pessoa comum, como eu e você, possamos ter mais clareza com aquilo que o texto está dizendo, e então de fato a palavra possa fazer sentido. Então, quando ele traduz a palavra ali em Efésios capítulo 1, versículo 11 e 12, eu peço que você já deixe a sua Bíblia aberta. Nós vamos trabalhar com dois textos pequenos hoje, mas eu gostaria que a tua palavra, a tua Bíblia ficasse aberta. Efésios capítulo 1, versículo 11 e 12. O Eugene Peterson, quando ele traduz este texto, ele diz assim: é em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito de nossa vida. Olha que incrível. É em Cristo, vou repetir, que descobrimos quem somos e o propósito de nossa vida. E ele segue: muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a nossa esperança nele, ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito global que ele está executando em tudo e em todos. Então, note isso. Diante do texto que nós acabamos de ler, nós precisamos compreender que tudo, absolutamente tudo, começa com Deus. O segundo texto que nós vamos trabalhar é Colossenses, capítulo 1, versículo 16, que na tradução da Bíblia, a Mensagem, está assim disposto. Colossenses 1,16: pois tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visível e invisível, todas as coisas começaram nele e nele encontram o seu propósito. Olha só que lindo. Essa afirmação, ela é tão verdadeira, que ela não toca apenas o nosso coração, ela não toca apenas o coração dos crentes, em absoluto. Ela é tão poderosa que ela toca o coração dos descrentes, inclusive dos ateus. A ponto de Bertrand Russell, um filósofo ateu do século XX, declarar
que, a menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito, a vida não tem sentido. Mesmo um ateu, que se diz não crer em Deus, entende que para que a vida faça sentido, Deus precisa estar na equação. Mas a gente precisa entender como que funciona esta equação, porque a questão inicialmente não é sobre você. Nós estamos falando de propósito. E veja, as coisas não são sobre você. O propósito da sua vida é muito maior, é muito mais amplo que a sua realização pessoal, que a sua paz de espírito. O propósito de Deus é muito maior, inclusive, que a sua felicidade, que a sua alegria. É muito maior que a sua família. O propósito de Deus é muito maior que a sua carreira. E muito maior até que os seus mais ambiciosos sonhos e projetos. A verdade é que se você quiser saber por que você foi colocado no mundo, para que você presta, para que você serve, você precisa consultar Deus. Você precisa começar com Deus, porque segundo as Escrituras, você e eu nascemos de acordo com o propósito dele para cumprir os seus desígnios. Então, note isso. A procura pelo sentido da vida, a procura pelo propósito da vida, tem intrigado as pessoas por milhares de anos. Não é de hoje que se discute sobre esse tema. O fato é que, normalmente, nós começamos pelo lado errado. Por isso nós não descobrimos as respostas. Né? No banner que nós apresentamos da série, a série sobre propósito versa sobre fazer as perguntas certas e descobrir as respostas. E lembra que eu disse que nós queremos descobrir por que nós estamos aqui? Para que nós servimos? Qual é o nosso propósito na Terra? O fato é que às vezes a gente tenta descobrir isso começando pelo lado errado, olhando para o lado errado, porque a gente começa olhando para nós, começamos por nós mesmos. A gente tem a tendência de acreditar que tudo gira em torno de nós. Nós temos a tendência de achar que tudo está orbitando ao nosso redor e que nós somos o centro da atenção sempre. E é por isso que a gente, ao invés de perguntar ao Criador, a Deus, a gente começa a se perguntar o que eu quero ser? O que eu quero fazer? O que eu deveria fazer da minha vida? Com quem eu deveria casar? Quais são os meus objetivos, as minhas ambições, os meus sonhos para o futuro? Percebe? Que se trata às vezes de não começar por você. Porque o fato de você se concentrar em você mesmo jamais vai permitir com que você descubra o sentido da sua vida. A Bíblia diz, no livro de Jó, capítulo 12, versículo 10, que a vida de todas as criaturas está nas mãos de Deus. E é Deus quem mantém todas as pessoas com vida. Então, afinal de contas, por que então, pastor, que nós somos inclinados a pensar que tudo gira em torno de nós? Bom, eu acredito que o motivo principal seja o pecado original que tocou a humanidade e que permeia o coração humano. Contudo, existe um elemento catalisador que tem fomentado, que tem alimentado esta maneira egocêntrica de pensar. A partir ali dos meados do século XIX, a literatura ela passou a conhecer um novo estilo literário que foi denominado já à época literatura de autoajuda. Tal estilo de literatura passou a influenciar o cotidiano das pessoas e influencia até hoje, de modo que nós
podemos dizer que vivemos uma cultura de autoajuda, né? Em linhas gerais, o que a autoajuda busca é descobrir o significado da vida olhando para dentro de si mesmo, né? Pensando a partir de si o que pode ser feito para mudar a sua vida e para ressignificar as experiências ruins ou as frustrações que você tem experimentado. E é provável que você tenha tentado fazer uso dessa autoajuda em algum momento da sua vida. Mas perceba, muito provavelmente, e eu creio que isso é uma verdade, não deu certo. Porque você não criou a si mesmo, logo você não tem meios, você não tem subsídios, você não tem elementos para responder a pergunta que sempre te incomoda. Por que eu fui criado? Qual é o meu propósito? Pensa comigo. Se eu lhe der uma invenção desconhecida, você não vai ter como saber qual é a serventia dela, e muito menos a invenção vai dar conta de dizer para que ela serve, né? Quando você acha um negócio estranho, geralmente você vai num museu, tem uns negócios esquisitos lá, você fica olhando para aquele trem estranho e você pensa, nossa, para que serve? Se você perguntar para o negócio te responder, ele não vai responder. Você só vai descobrir para que serve a invenção se você perguntar para o inventor. Portanto, você só vai descobrir para que você serve se você perguntar para o seu inventor. A gente não vai conseguir descobrir o propósito da vida nos concentrando em nós mesmos. Nós precisamos então começar com Deus. Começar olhando para o nosso Criador. Porque na verdade, nós só existimos porque Deus planejou a nossa existência. Daí então, a partir disso, eu acredito que começa a ficar mais fácil a gente entender que nós fomos feitos por Deus e para Deus. E enquanto não compreendermos isso, enquanto não inculcarmos isso, enquanto não entendermos este fato, a nossa vida não vai fazer sentido. Você vai trabalhar até exaustão e não vai ter sucesso, não vai ter alegria, melhor dizendo. Você vai experimentar tudo que você tem vontade de experimentar e ainda assim você não vai ter alegria, você não vai ter satisfação. Porque é somente em Deus que nós descobrimos a nossa origem. Somente Deus pode trazer um senso de identidade. Só Deus pode dizer o que de fato nós significamos, qual é o nosso propósito, a nossa importância, o nosso destino. Todos os caminhos que levam por um outro lugar, por um outro tipo de pensamento que não seja Deus, é um beco sem saída. O fato é que muitas pessoas tentam usar Deus para obter a sua autorrealização. Isso acontece muito com pastores, isso acontece muito com ministros. Mas isso também acontece com o povo comum da igreja, que usa Deus, que quer usar Deus para se autorrealizar. Então, quer usar Deus para arrumar um bom casamento, quer usar Deus para arrumar a vida financeira, quer arrumar Deus para curar as doenças pereba que você tem. O fato é que somente Deus, somente o Senhor, pode dizer o que eu e você, ou para o que eu e você fomos criados. E nós não devemos usar Deus para realizar os nossos desejos, mas é exatamente o contrário. Não é natural do ponto de vista de Deus que nós o usemos para chegar em qualquer lugar, é muito ao contrário. Ele nos usa para cumprir os seus propósitos. Fomos feitos por Deus e não o contrário. Efésios capítulo 2 vai dizer que eu e você somos feitura de Deus, nós somos poema escritos pelas mãos de Deus, poema escrito pelas mãos de Deus. Na verdade, viver, ter a sua existência cravada na linha da história, do ponto de vista do Pai, do ponto de vista de Deus, significa colocar a minha vida nas mãos de Deus, para servir aos seus propósitos e não aos meus.
Viver é deixar Deus usá-lo, é deixar Deus usá-la para os seus propósitos eternos e não o contrário. Então veja, o tema do sentido da vida, quando abordado pelos livros de autoajuda, geralmente eles tratam do assunto de um ponto de vista egocêntrico. Geralmente eles tratam de um ponto de vista olhando para dentro de si mesmo. E até, não se engane, viu? Até os livros cristãos, aqueles que a gente olha e vê, só de encostar dá vontade de arrepiar, né? Tem uns livros que a gente, só de encostar nele dá um negócio assim, porque a gente acha que é espiritual demais. A gente acha que é, né? Bom, normalmente, esses livros de autoajuda cristãos, eles propõem as mesmas etapas previsíveis para chegar ao mesmo lugar. Ou seja, para tentar descobrir o sentido da vida. Então eles dizem, para você descobrir o seu propósito, para você descobrir o sentido da vida, para você ter sucesso, isso dá certo em qualquer frase. Dê importância aos seus sonhos. Defina claramente o seu valor, ou os seus valores. Estabeleça algumas metas. E não desista jamais. É lógico que se você seguir essas recomendações, e essas recomendações não são ruins por si só, mas se você seguir essas recomendações, geralmente você vai encontrar êxito, você vai obter êxito na sua vida. Ora, via de regra, falei igual mineiro agora, né? Via de regra, na maioria das vezes, qualquer pessoa pode se tornar bem-sucedida se ela perseguir alvos, se ela estabelecer metas e se dedicar àquilo. Mas eu preciso te dizer que ser bem-sucedido na vida e cumprir o propósito que Deus estabeleceu são coisas absolutamente diferentes. São coisas absolutamente distintas. Porque você pode alcançar os seus objetivos pessoais, você pode se tornar uma pessoa de sucesso no mundo, você pode ganhar muito dinheiro, você pode ser respeitado, você pode ter vários títulos, você pode ter muitas coisas, e ainda assim não atingir o propósito pelo qual Deus te criou. Então, pelo rumo da nossa conversa, pelo rumo do nosso bate-papo aqui, a autoajuda não ajuda. Porque, na verdade, nós não precisamos de autoajuda. Tudo que nós precisamos é de ajuda do alto. Nós precisamos de ajuda de Deus, porque somente Deus pode, de fato, nos ajudar a compreender quem nós somos, em quem nós fomos criados. E eu preciso, nesta mensagem introdutória, eu preciso e devo, como sempre, ser muito honesto com vocês. Esta série de mensagens, ela não vai te ajudar a encontrar uma carreira. Esta série de mensagens, ela não vai te ajudar a planejar a sua vida. Esta série de mensagens não vai te ajudar a realizar os seus sonhos. Absolutamente não. A bem da verdade, e eu quero dizer isso, e a minha intenção é que isso de alguma forma gere desconforto no teu coração. A bem da verdade, esta série de mensagens, ela tem o propósito de te ensinar, de me ensinar a fazer menos na vida. Você escutou certo, é isso mesmo. A fazer menos, a nos concentrarmos naquilo que de fato importa. Esta série, portanto, eu creio que ela vai te ajudar a se tornar aquilo que Deus sonhou que você fosse, desde a sua criação, desde a sua concepção no coração de Deus. E para você e eu descobrirmos qual é o nosso propósito na vida, para eu e você descobrirmos qual é a razão da nossa existência, o porquê de estarmos aqui, nós temos duas opções. A primeira delas
é a opção mais adotada pelas pessoas, que é a opção da especulação. A maioria das pessoas gosta e se contenta com esta opção. Então as pessoas conjecturam, elas supõem, elas teorizam. E quando as pessoas dizem, eu penso que a vida deveria ser assim, eu penso que eu deveria viver dessa forma, dessa maneira, experimentar tais coisas e viver de tal maneira, na verdade, a pessoa está querendo te dizer o seguinte: este é o melhor palpite que eu posso dar sobre a vida. Porque por milhares de anos, filósofos, intelectuais, brilhantes, discutiram e ponderaram sobre o significado da vida. E veja, a filosofia, ela é uma das áreas do saber que é muito importante, muito boa. A filosofia é extremamente importante para a nossa vida, ela tem a sua utilidade, mas quando se trata de determinar o propósito da vida, com todo respeito, ao meu ver, mesmo o mais sábio dos filósofos, ao tratar desse assunto, vai apenas fazer suposições. Porque é um tema difícil de lidar se partirmos do eu. O escritor norte-americano Rick Warren, ele traz uma informação muito interessante no seu livro Uma Vida com Propósito, que é um dos materiais que nós estamos utilizando para pesquisar e para falar sobre esse assunto. Ele, ao narrar a experiência feita pelo Dr. Hugh Murhide, ele é professor de filosofia de uma faculdade em Illinois. Ele diz que esse doutor, ele escreveu uma carta para 250 dos mais conhecidos filósofos, eruditos, cientistas, intelectuais do mundo, perguntando a cada um deles qual é o significado da vida. E ora, se você pergunta isso para 250 pessoas, e essas 250 pessoas são pessoas extremamente inteligentes, gente sábia, gente que tem conhecimento, você espera que elas vão responder. E isso de fato aconteceu. A experiência diz que o Dr. Murhide, ele recebe as informações, ele recebe as respostas e ele publica elas no livro. E como previsto, alguns deram ali os seus melhores pitacos, os seus melhores palpites. Outros admitiram que criaram, que inventaram um propósito na vida para poder seguir com a sua trajetória. E surpreendentemente, outros foram extremamente honestos em admitir que não tinham a menor ideia de qual era o sentido da vida. Inclusive disseram a ele: olha, doutor, se o senhor descobrir, conta para a gente que a gente não sabe. Graças a Deus que nós temos uma outra alternativa à especulação. Eu disse há pouco que para descobrir o propósito da vida nós temos dois caminhos. Um deles nós já falamos agora, é especular, é ficar falando aquelas coisas. Eu acho que deve ser assim. Eu acho que deve ser assado. Eu acho que dá certo. O caminho oposto a esse, o outro caminho que nos conduz a de fato descobrirmos quem nós somos em Deus, qual é o nosso propósito, qual é o significado da nossa vida, é o caminho da revelação. Né? E não é talvez essa revelação que você está pensando, você que é pentecostal. Né? Nada contra os pentecostais, amo vocês. Mas se trata de uma revelação que é segura, que é a mais segura de todas. Nós podemos e devemos nos voltar para Deus e olhar para aquilo que Ele revelou na sua palavra. O modo mais fácil de descobrir o propósito da vida é perguntar então para Deus. Tudo que nós precisamos fazer é perguntar ao Criador. E talvez você está pensando, mas como que eu vou fazer isso? É simples, é muito fácil. Basta você ler a sua Bíblia. Basta você começar a olhar para as suas Escrituras com mais amor, com mais carinho e com mais curiosidade. Porque note, Deus não nos deixou às cegas.
para que a gente então ficasse questionando, para que a gente ficasse conjecturando, teorizando sobre o que Deus nos chamou para fazer. A verdade é que Deus deixou claramente, Ele revelou claramente na sua palavra os seus propósitos para a nossa vida. O fato é que a maioria de nós fica batendo cabeça e se perde no meio do caminho e não acha o real sentido da vida, simplesmente porque nós estamos vivendo uma das piores eras da vida cristã, onde pessoas que se dizem cristãs não conhecem a Bíblia, não leem a Bíblia, têm preguiça de ler a Bíblia. Leem páginas e páginas nas suas redes sociais, nas suas mensagens de aplicativos, de celular, mas não dão conta de ler a palavra, aquilo que Deus deixou claro para que eu e você pudéssemos cumprir o propósito dele. Perceba que Deus, Ele deixou as coisas preparadas, Ele deixou o caminho para a gente seguir em frente. Ele deixou a sua palavra posta, a sua palavra escrita, declarada para que eu e você pudéssemos descobrir qual é o nosso real sentido de viver. A palavra de Deus, ela explica aquilo que nenhum livro de filosofia ou nenhum outro livro de autoajuda vai poder explicar. Porque perceba, Deus, Ele não é apenas o ponto de partida para descobrirmos o propósito da vida. Deus, Ele é a nossa própria vida. Ele é a fonte da vida. Então, para descobrir qual é o seu propósito, qual é o meu propósito como cristãos, e entender que na vida de um cristão não tem esse negócio de isso aqui é cristão, isso aqui é sagrado, isso aqui é santo, isso aqui é secular. Não, tudo é sagrado, tudo é santo e tudo faz parte da nossa vida. Então, se você quer descobrir o seu propósito, você precisa ir às Escrituras. A Bíblia diz que é em Cristo. Vamos voltar lá para o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 11 e 12, que é em Cristo que nós descobrimos quem nós somos e o propósito da nossa vida. Muito antes de nós termos ouvido falar de Cristo e de termos colocado nele as nossas esperanças, Ele já tinha os seus olhos postos sobre nós, Ele já nos havia planejado, Ele já havia desejado para nós uma vida gloriosa, que é parte do projeto global que Ele tem para os seus filhos. Então, diante disso, Efésios, capítulo 1, versículos 11 e 12, nos dá 3 descobertas, e eu quero encerrar com estas descobertas para a gente poder orar. Primeira descoberta que nós temos aqui, em Efésios, capítulo 1, versículos 11 e 12, é que a gente descobre a nossa identidade e propósito através de um relacionamento com Jesus. Você não vai conseguir descobrir o teu propósito apenas lendo a letra fria da lei. Você não vai descobrir o teu propósito de vida se você apenas ler a Bíblia como um cientista, como um pesquisador. Você precisa ler as Escrituras com um sentimento, com um desejo de desenvolver relacionamento com Jesus. Se você não tem ainda esse relacionamento, nós vamos falar um pouco mais sobre isso nas próximas semanas, mas eu já quero te ajudar. De repente você está ouvindo essa mensagem, você está meio perdido na vida, você não sabe para que você serve, você não sabe por que Deus te criou. Eu quero te fazer um desafio, aonde você estiver agora. Você pode orar, você pode falar com Deus e dizer, ó Deus, muda a minha vida, vem morar no meu coração, me traz um real sentido de quem eu sou, me dá vontade, cria em mim vontade, desejo de conhecer a Tua palavra. Então, a primeira descoberta que nós temos aqui, que a nossa identidade só pode ser revelada através de um relacionamento profundo com o Criador. Segundo, Deus já pensava a seu respeito, ao meu respeito, muito antes de você e eu pensarmos a respeito dele. A palavra de Deus diz que Deus nos amou primeiro. Ele nos planejou, o propósito determinado por Ele para a nossa vida é anterior à nossa concepção. A Bíblia vai dar conta que todos os nossos dias estão escritos no seu livro.
Ele nos planejou, Ele nos desejou muito antes de que os nossos pais tivessem nos planejado, ou não, né? O fato é que você pode, na sua vida, escolher muitas coisas. Você pode escolher a sua carreira, você pode escolher com quem você vai casar, você pode escolher que tipo de roupa você vai vestir, você pode escolher que estilo de hábito alimentar você vai ter, mas você não pode escolher qual é o seu propósito. Você não pode decidir para que você serve, porque isso já foi decidido. Isso já é um fato consumado. Deus já planejou na eternidade qual é a sua função no corpo de Cristo, qual é o seu propósito no reino de Deus. Então você pode escolher tudo, menos o teu propósito, porque o teu propósito se encontra no Senhor. E em terceiro lugar, o propósito da vida cabe em um ou outro propósito maior que Deus tem a nosso respeito. Perceba que o nosso propósito, ele está dentro do propósito de Deus. Deus tem um plano eterno e global, ou melhor, Deus tem um plano global e eterno. E dentro desse plano, Ele nos tem colocado para levar a cabo o seu querer. Então é por causa disso que nós, nas próximas semanas, vamos conversar um pouco sobre grande comissão, vamos conversar um pouco sobre a função social da igreja, nós vamos conversar um pouco sobre qual é a nossa relevância no contexto social, tanto da igreja de Pederneiras quanto no globo terrestre. Amém? Então, eu quero concluir dizendo para você que talvez chegou nessa live, chegou nessa mensagem meio perdido, né? Sem saber para que você serve. Geralmente adolescentes têm essa pergunta, né? Adolescente vive numa crise terrível, que é inerente, que é natural da idade, mas talvez você já é igual eu, está chegando nos 40 anos aí, e talvez está se perguntando para que eu sirvo, hein? Comecei a fazer uma faculdade, não terminei, ou comecei, acabei, mas não sei para que serve essa faculdade, não tenho prazer nisso, ou de repente você já está aí com 3, 4 filhos, já tem uma família, mas ainda assim está insatisfeito, você vai empurrando um dia após o outro e a tua vida virou um marasmo, você não tem prazer de fazer nada e está se perguntando, qual é o meu propósito? Se você é essa pessoa, parabéns para você, que bom, porque eu tenho muita coisa para te falar. Eu tenho muita coisa para aprender com aquilo que eu estou falando, porque a melhor maneira de você aprender é você estudar. E eu quero que você acompanhe nas próximas semanas tudo aquilo que nós vamos colocar aqui, porque se você é essa pessoa que está buscando o seu propósito, você está de parabéns, porque você está caminhando no rumo da luz. Deus vai te revelar, Deus vai mostrar aquilo que Ele quer de você. É exatamente isso, ou sobre isso, que se trata esta série de mensagens. Eu vou deixar agora aqui para vocês um tema para vocês pensarem nesta semana, um versículo para você memorizar e uma pergunta para você meditar, tá? Pastor, não tem como anotar, não precisa anotar, eu vou colocar essas perguntas na descrição do vídeo, assim que acabar aqui, nós vamos colocar na descrição do vídeo, tanto do YouTube quanto do Facebook, esses pontos para você utilizar durante a semana. O que você vai fazer? Você vai pegar esses 3 pontos e você vai ficar a semana inteira trabalhando neles. Combinado? Então, o primeiro é um tema para reflexão. Eu quero que você reflita sobre a questão não sou eu. O que eu quero que você pense essa semana inteira? Não começa comigo. Não tem nada a ver sobre mim. É sobre Deus. Amém? O versículo que eu gostaria que você memorizasse é Colossenses capítulo 1, versículo 16. Você pode memorizar na versão que você tem disponível aí.
mas eu vou deixar aqui a tradução da Bíblia, a Mensagem, tá? Que diz assim, que todas as coisas foram criadas nele e nele encontram o seu propósito. E em terceiro lugar, eu vou deixar uma pergunta para você meditar, para você pensar nela. E a pergunta é: apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso lembrar-me de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? Então, durante essa semana você vai meditar num tema de reflexão, vai memorizar um versículo e vai pensar nessa pergunta. Apesar de todos os argumentos ao meu redor, apesar de tudo que eu tenho visto e vivido, como eu posso me lembrar de que a vida, na verdade, a vida que de verdade importa, não é viver para mim, mas sim viver para Deus. Amém? Vamos orar? Pedir que o Pai nos ajude nessa jornada? Oremos ao Senhor. Deus de amor, graça e misericórdia, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, pelo poder e impulso do Espírito Santo, nós aqui juntos na igreja, aqui reunidos neste lugar e aqueles que estão reunidos em suas casas, oramos ao Senhor pedindo graça, pedindo que o Senhor nos ajude a caminharmos semana após semana nesta jornada de mensagens, de sermões, de conversas que certamente vão nos ajudar a identificar qual é o nosso propósito, a identificar quem nós somos, a identificar para que nós servimos, a identificar, ó Deus, qual é o significado, a relevância das nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor nos ajude a não dispersar os nossos pensamentos, a levar os nossos pensamentos cativos em obediência a Cristo Jesus. E que o Senhor comece a revelar, Pai. Não sou eu que vou fazer isso. Eu apenas vou ser um instrumento, um facilitador para aquilo que o Senhor vai fazer. Mas comece a revelar a cada um de nós quem nós somos e para que estamos aqui. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor também abençoe as famílias, que o Senhor abençoe, ó Pai, os lares, que o Senhor repreenda a enfermidade, que o Senhor repreenda o mal, que o Senhor nos dê a Tua paz, a Tua gloriosa e doce paz, e que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito sejam hoje e sempre com a igreja. Amém.